Olá pessoal, meu nome é Keila, sou psicóloga e gostaria hoje de refletir com vocês sobre um tema: virose ou infecção. Esse é um tema um pouco diferente, né? Mas eu queria fazer com que vocês fizessem junto comigo uma analogia sobre essas duas questões, a virose ou a infecção. E para isso eu vou contar uma experiência que já há mais ou menos 18 anos, pelo menos, foi vivida na época que meus filhos eram bem pequenos. Quando os filhos são pequenos, ir ao pediatra é algo constante na nossa vida. E houve naquela época aquela moda de virose, e nós íamos com muita frequência ao pediatra. E eu me lembro que uma dessas vezes ali na sala de espera, cheia de crianças com suas mães, todas nós conversávamos sobre essa questão. E a pergunta que mais era dita ali era: será que é virose? Será que é infecção? E eu via o olhar daquelas mães de muita preocupação, de muita tensão. E entre elas algo comum acontecia, que era dizer o seguinte: eu prefiro que seja infecção, porque se for infecção, toma-se logo um antibiótico, em poucos dias se resolve. Quando é virose, é uma demora, tem que ficar observando, tem que ficar esperando para ver de fato como a criança vai reagir. E aquilo naquele momento me fez refletir sobre muitas coisas e eu passei a pensar na nossa vida como um todo. No dia a dia nós somos levados pela vida corrida, pelo excesso de atividades que nós temos, a querer sempre respostas muito rápidas diante de problemas que temos, de situações a resolver. Não gostamos muito de ficar esperando para que aquilo tenha uma resolução ao longo do processo. E isso é um grande erro na nossa vida. Nós não podemos correr atrás de situações para que as coisas se resolvam por atalhos. A nossa vida não pode ser vivida por atalhos. Muitas vezes aquele caminho mais longo, um pouco mais estreito e difícil é o que vai ter a melhor solução. E essa é uma atitude que não é simples de ser tomada, porque nós temos mesmo o impulso de resolver com muito mais rapidez todas as coisas. E isso nos traz consequências danosas. Ser um indivíduo pensante é um preço que se paga, mas por outro lado, a consequência disso, o resultado, é extremamente frutificante na sua vida, vai te dar a oportunidade de fato entender que aquilo foi preparado da melhor forma para você. E quando eu faço ainda uma relação dessa pequena frase, virose ou infecção, na sua vida com Deus, isso ainda fica mais profundo. Muitas vezes na nossa vida com Deus nós temos desejos, nós levamos a Ele sonhos que temos, só que nós temos pressa, nós temos o nosso jeito de resolver e isso, na maioria das vezes, tira você da direção e do propósito que Deus tem para a sua vida. Será que você tem vivido uma infecção na sua vida com Deus? Pensa nisso. Vamos tentar entender aquilo que de fato é o mais importante para a nossa vida. E se isso for compreendido, vai ficar mais fácil também caminhar num processo. Não se esqueça que na nossa vida com Deus, o que mais entristece o coração de Deus é a murmuração. E isso é vivido quando muitas vezes o tempo é um pouco mais prolongado para aquilo que nós desejamos. Então a minha dica de hoje é: viva as coisas no tempo que elas têm que ser vividas. Não queira resolver com um simples antibiótico, que nesse caso vai ser colocado como um atalho, porque os danos são muito maiores para a estrutura toda. Então a minha dica nesse momento de conversa com vocês é: espere, pense, aguarde e não tenha medo de viver o processo. Com certeza o resultado vai ser o melhor para você. Um abraço, te encontro no nosso próximo bate-papo. Tchau!